Então, boa noite a todos, obrigado aí pela presença. Nós vamos iniciar aí o nosso estudo de hoje com uma prece. Agradecendo a Jesus e aos bons espíritos que nos auxiliam constantemente, descobrindo em nós mesmos recursos que nós muitas vezes não conseguimos perceber. Senhor, obrigado pelo amigo de todas as horas, pelo fiador de nossas reencarnações, pelo esforço cotidiano que nos envolve a vida, pelas renúncias que conseguimos conquistar, pelos tropeços em que aprendemos a levantar, pelas dores que nos ensinam a amar mais profundamente, e pelas relações que enriquecem o nosso cotidiano, quando finalmente decidimos que o controle de tudo nunca esteve em nossas mãos, mas está sob a ação de Deus hoje e sempre. Obrigado, Senhor, seja conosco, e que nesta noite saibamos aproveitar, como de costume, todos os ensinamentos que nos chegam através do Espiritismo e do testemunho desses Espíritos tão queridos aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, então, mais uma vez, obrigado aí pela presença, e nós vamos continuar. Então, o nosso último trabalho, nosso último encontro de hoje é sobre fluidos magnéticos, mas falando, então, encaminhando isso para um trabalho de radiação, né? E aqui nessa imagem, como sempre, eu mostro essa imagem, vocês estão vendo aqui, entre duas mãos, a formação de luz, né? E é sobre essa luz que, de certa forma, nós vamos tratar no dia de hoje, já adiantando que o trabalho de radiação, ele tem uma natureza muito semelhante ao processo do passe que acontece na casa espírita, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos lembrar, aqui resumidamente, o que a gente já tinha visto, tá? Qualquer hora que vocês quiserem, vocês podem parar e eu vou fazer perguntas e eu tento esclarecer. Então, primeiro nós vimos que Deus, né, no seu desejo, no seu amor, por compartilhar algo de si próprio, vai, usando a sua vontade, vai, usando a sua inteligência, atuar sobre o seu próprio pensamento. Vocês vão ver que é muito parecido no jeito da gente agir, criar e atuar. Nós temos uma vontade, uma inteligência, e nós atuamos no nosso mundo mental, no nosso campo mental. Deus, então, tem aquele aspecto que é fluídico, né? O seu pensamento, o pensamento divino, é o fluido universal. Quando eu falo pensamento divino, eu quero dizer a matéria, entre aspas, né? A substância de que é formado o pensamento, a inteligência divina, é o fluido universal. E esse fluido universal, esse campo mental, ele é atuado pela vontade divina, segundo a inteligência divina. E isso gera leis universais. Lei de ação e reação, por exemplo, a lei de harmonia, a lei da unidade, são várias leis estudadas em filosofia, estudadas em religiões, né, estudadas inclusive no espiritismo. O espírito, a semelhança de Deus, ele possui a sua vontade, que no início, pelo que diz André Luiz, se manifesta na forma do raio da emoção e do desejo, porque estão interligados. Mas, para os espíritos, à medida que evoluem, a vontade é aquela força que atua sobre o campo mental. Um campo mental que esse espírito possui.
Então, aqui, uma observação que eu vou acrescentar a essa ideia, como vocês estão vendo no desenhozinho que eu fiz aqui, ó, tem uma estrelinha, que é o princípio espiritual. Criação de Deus. O princípio espiritual é o movimento divino sobre o fluido universal, gerando o princípio espiritual. Então, o princípio espiritual, ele é o resultado da ação divina sobre o seu pensamento. Olha que ideia extraordinária. Nós somos o fruto, nós estamos sendo o fruto do pensamento divino. E esse pensamento, esse princípio espiritual, pelo seu movimento, pela sua natureza, ele atua, ele irradia, ele age dentro dessa espécie assim de, nem uma estrela, né? Esse negócio esquisito que eu desenhei aqui, em torno dessa estrela, que é o fluido universal, o campo mental divino. Então, o espírito, você, o princípio espiritual, na verdade, ele está imerso e atua produzindo modificações no fluido universal, que a gente chama agora, então, de campo mental divino. Tá? Então, de uma certa maneira, para ser prático, a nossa mente, está mergulhada no fluido universal. E esse mergulhado no fluido universal significa que o meu campo mental, ele precisa de um substrato, de uma substância para agir, para atuar. Essa substância não sou eu que criei. Os pensamentos são meus. Mas essa substância é o pensamento divino, é o fluido universal. Então, nós estamos o tempo inteiro, ao pensar, atuando neste fluido universal colocado, então, ao redor aqui desse princípio espiritual. Então, é assim que o espírito, com a sua vontade, atua sobre o campo mental que lhe é próprio. Tá? E isso posto, você pode imaginar essa imagem aqui, ó, que eu desenhei para essa aula de hoje. Vocês estão vendo aqui o princípio espiritual, simbolizado por essa estrelinha. E aqui nós temos as irradiações do campo mental divino à medida que o processo de criação acontece, ou aconteceu. Então, o que vocês estão vendo aqui? Como é que a gente vai interpretar essa imagem, tá? Vocês estão vendo aqui desenhados como camadas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o que quer dizer isso aqui? Essa estrelinha e essa mais rosa aqui, interna, representa essa mesma figura, em que você tem o campo mental divino, na sua expressão mais simples, mais pura, vamos dizer assim, e o princípio espiritual. Então, o que existe em nós, como espírito? Existem essas camadas, que pode não ser 7, mas a gente usa esses 7 porque vem de uma tradição religiosa, esotérica, etc., mas o número não importa. O que importa é que nós temos o registro dos vários percursos que nós vamos realizando no processo evolutivo. Vejam que interessante. Nada se cria do nada, porque o nada não existe. O nada não é um fator positivo. Ele não tem força. Então, de onde vem o impulso da evolução e a sequência de experiências que vamos vivendo? Elas estão já em nós. Então, essa imagem não é para vocês interpretarem camadas sobrepostas ou camadas que se interpenetram simplesmente, né? Vocês devem imaginar, elas só estão desenhadas desse jeito para a gente enxergar que tem várias, mas na realidade todas elas estão atuantes e presentes agora. Neste momento, vamos supor que eu esteja nessa camada 7 da evolução, com um corpo físico. Neste momento, em mim, estão todos os outros registros da caminhada que eu vou fazer. Esses registros são o quê? O desenvolvimento das potencialidades, de virtudes, de capacidades que me aguardam. Por que me aguardam? Porque já existe em mim, em potencial. É por isso que criatura nenhuma no universo, deixa eu só permitir alguém entrar aqui, é por isso que criatura nenhuma no universo se perde, porque as leis divinas nunca deixam de atuar
E em nós estão já presentes vou usar essa imagem, tá, de camadas, corpos, vibrações, tem vários nomes, em nós, tá, que elas não são simplesmente registros vibratórios, elas são como que orientações, caminhos de desenvolvimento. Então, é como se na camada 7 eu estou aprendendo determinadas coisas, na camada, já aprendi, chega numa camada 6, né, e eu não vou perdendo isto. O que vai acontecendo é que o espírito ele vai se tornando cada vez mais rico, mais complexo, cada vez mais potente. Então, é como se nós enxergássemos aí que existe aqui em potencial o caminho, mas que a gente vai realizando esse potencial na medida que vai vivenciando. Então, qual é a lição importante de tirar daqui? Deus está presente em nós, não apenas o tempo inteiro, mas através de leis que nos regulam o existir. Então, eu tenho a liberdade de escolher a todo instante, mas qualquer que seja a minha escolha, já foi prevista, já foi definido o caminho que vai envolver, né, o meu processo como consequência daquilo que eu escolhi agora. E a qualquer momento eu sou capaz de alterar através da liberdade, do livre-arbítrio que eu vou possuir. Até aí, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou tocando aqui. Tá? Muito bem, então, eu tinha falado então, que esse campo mental, ou esse ambiente mental que a gente vai construindo através deles, ele se constitui de 3 processos. Veja aqui em cima, há um processo em que eu vou absorvendo, eu já espírito, essa emanação mental de Deus, há uma circulação na estrutura perispiritual que eu possuo, e uma reemissão das energias que eu absorvi, agora transformadas. Desta maneira, os espíritos vão colaborando com a divindade, colaborando com Deus. Então, Deus não cria diretamente, mas Deus cria através dos espíritos, inclusive a criação das nebulosas, das galáxias, das estrelas, etc. Então, essa imagem de dizer que Jesus é o nosso sol moral, ela é real. Jesus é o criador do planeta Terra e ele é tão evoluído que, como eu falei na semana passada, né, se o planeta tem alguns bilhões de anos, Jesus já era Jesus antes do planeta. Então, vocês imaginam a evolução desse espírito, né? Isso é uma coisa importante para a gente entender o papel de tudo isso. Nós temos, então, essa capacidade de absorver e fazer isso circular em nós e emitir. Bom, e o que esse campo mental, ou esse processo de circulação vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de criação de formas, ele vai permitir a criação de formas de pensamento. Então, olha que interessante, lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, não me lembro se na segunda ou terceira do capítulo, mas tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, fazendo referência a o que constitui, de fato, a matéria. E os espíritos respondem que é força, movimento e forma. Essa resposta ela é extraordinariamente atual, porque movimento, vibração, força é impulso, e forma é o resultado. Então, os espíritos retrataram para nós um mecanismo de criação da matéria, mas inclusive da matéria mental, daquela que constitui os nossos pensamentos. Então, veja só, todos nós criamos formas, pensamento, a partir dos impulsos de nossa vontade, ou a partir dos impulsos dos nossos desejos. E aí, o que acontece? Essas formas, pensamento, tá? Elas retratam sempre os aspectos de qualidade e de capacidade do espírito. Então, olha que interessante. Para cada pensamento emitido, associado está, na nossa condição humana, que nós vamos chamar de uma qualidade. Por isso que eu chamei aqui de pensamento e sentimento.
Porque não existem pensamentos destituídos de sentimentos. Como assim? Então, a imagem que eu sempre gosto de usar é que eu posso emitir um pensamento de um cavalinho, e esse cavalo é um cavalo nobre, ou esse cavalo é um cavalo selvagem. Veja que as palavras nobre, selvagem, garboso, são palavras que denotam sentimentos. Então, a minha formação mental, ela sempre vai traduzir-se em forma e em sentimentos. E essa forma pensamento padrão, assim, que cada um de nós é capaz de criar, ela retrata sempre de forma simbólica aquilo que o espírito sente. Olha que coisa estranha. Por exemplo, tá? Eu posso emitir um pensamento que traduz o sentimento de segurança, e eu gero uma forma de flor, só para dar um exemplo. Tá? Eu posso ter curiosidade, e a minha curiosidade é aquela curiosidade de querer aprender, construtiva. Então, no meu campo mental, eu posso construir o formato de uma serpente, de uma certa cor. Então, o que a gente nota? Aqui eu botei aspiração a um objetivo construtivo, um cone azul. Então, repara, ou então, irritação, cólera resfriada, formato de um estilete, ciúmes, uma serpente mal. O que é isso? Toda vez que eu penso, eu crio formas. Estas formas, elas são simbólicas, conforme a história do espírito. É claro que quando os espíritos compartilham uma cultura, ao longo de centenas de anos, ao longo de dezenas de reencarnações, essas formas serão comuns. Então, é aquele aspecto da influência cultural no pensamento dos espíritos. Por isso que alguns espíritos, para progredir, reencarnam em outras culturas, para que eles não estejam sujeitos a repetir formas de pensamentos viciadas que estão naquela comunidade, naquela cultura. O que é importante? Todo mundo faz isso. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, só para a gente deixar isso um pouquinho mais concreto, para que a gente pudesse estudar. Isso vem de um livro de Anne Besant, de Coronel Leadbeater, que fala das formas de pensamento retratada para o médium sensitivo, tá bom? Então, olha que interessante, olha só. Isso aqui, ó, você vai vendo aqui, esse primeiro aqui, que parece que é um estilete, é o pensamento forte de ira de uma pessoa com desejo de vingança mortal, que foi alimentado durante anos. Então, como é o processo? O médium ou o sensitivo, ele olha para aquela pessoa e ele capta esse tipo de estrutura no perispírito, na aura do indivíduo. Então, esse é um pensamento de ira, de um desejo de vingança. E olha a figura, então, à direita dessa primeira. Essa aqui seria um homem rude, bruto, né? Meio alcoolizado, e no momento em que ele está agredindo uma mulher. Então, repara que coisa esquisita, mas ao mesmo tempo curiosa, tá? Existe, então, uma forma definida e existe uma cor predominante, acentuada. Então, aquela ideia de uma pessoa irritada estar emitindo raiozinho para tudo quanto é lado, ela é real. Quando você está muito irritado, com ira, né, você está emitindo esses raios e impregnando o seu lar, a sua casa, o ambiente, com isso daí. Tá? Outra coisa é essa figura da direita, então, que você vê os tentáculos e uma cor, de novo, predominante, tipo carmim, né, o vermelho. Você tem aqui o homem, que entrou, ele estava entrando no bar, porque ele queria beber. Então, aqui você tem o vício, né, aquela avidez para satisfação de um vício. E aí você tem, de novo, a forma pensamento, com um formato de tentáculo, mas voltado para si mesmo. Como eu falei, existe um simbolismo em tudo isso. Tá? Por que isso é deste jeito? Porque há um simbolismo associado à forma, associado à cor. Então, o espírito, ao produzir os seus pensamentos, ele não produz isso sem um contexto histórico, sem um contexto cultural que transcende a época que ele está vivendo. Ele traz isso de muitas experiências anteriores. Tá?
Outro exemplo que eu vou dar para vocês é esse daqui, olha que interessante. Isso aqui, um sentimento de compaixão. Então, foi detectado na aura do indivíduo, uma forma gerada pelo indivíduo, que eu acredito que é tridimensional, mas aqui está essa representação, né? Em que o indivíduo está pensando e se colocando numa vibração de compaixão e amor por toda a humanidade. Então, repara, o formato, a cor, isso aqui é um verde na realidade, né? Um dourado, mas com verde. E o que significa essas linhas? Né? Isso é um sol, será? Toda a interpretação da forma, de novo eu digo, é resultado da história daquele espírito. Muitas vezes, nem ele, na maioria das vezes, ele também não sabe interpretar. Entendeu? É como se eu dissesse assim para você, toda vez que eu gosto de você, eu te dou uma flor. Uma flor. E uma flor, por exemplo, azul. Então, toda vez que desperta aquele sentimento de carinho, você recebe uma flor azul. Na sua cabeça, você vai criando a imagem da flor azul associada a um sentimento de afeto. Então, quando vier um afeto, é capaz de você produzir no seu campo mental uma flor azul. Então, é dentro dessa ideia que eu estou falando que as formas, pensamentos, elas são resultados da história espiritual da gente. Mas elas têm interpretação? Tem, com certeza. Mas é sempre simbólica. Então, eu não posso querer interpretar literalmente. Ernesto Bozano conta uma história, por exemplo, de um pessoal que fazia pregação e que entrou fazendo visita, não sei se, não me lembro se era na sala dele ou em algum local, e começaram a fazer a pregação a respeito de Deus, a respeito do diabo, do Satanás, tá? E ele disse que quando eles foram embora, ficou lá na casa figuras pequenininhas, com um formato de diabinhos. Por que ficou lá? Porque eram formações mentais daqueles indivíduos que estavam lá fazendo lá a pregação deles. Eles acreditam em Satanás. Eles criaram mentalmente, fluidicamente, o diabinho, e o diabinho ficou lá na casa. Esse diabinho tem sentimentos? Não, ele comporta sentimentos. Ele pode influenciar as pessoas? Pode, porque eles são concentrados de energia, portadores de sentimentos, entendeu? Por isso que a gente tem sempre que cuidar da nossa casa com muita lucidez. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero. Pode falar. Paulo. Pode falar, Paulo. Ô, Vanderlei, falando em forma e sentimento, por exemplo, vou usar bem o que está acontecendo agora. Uhum. A gente que tem pessoas que são próximas a gente, que está, às vezes, internado com essa Covid. Então, não são poucos dias que ficam, né? E nessa oscilação, por exemplo, a gente está orando, mas oscila. Eu estou falando de nós, não do doente, tá? Uhum. Ora a gente pensa, vai dar tudo certo, com esperança e tudo, e ora a gente fica com medo, fica não tão confiante, assim, não vai dar certo. Sim. O que isso faz na gente, e o que isso, se você puder me responder, né, pode fazer no doente que está lá, acamado e muitas vezes sedado? Tá. Vamos lá. O que isso faz no processo como um todo? Você vai ver daqui a pouquinho que as ondas da irradiação, elas são ondas mentais ultra curtas, de alta frequência. Essas são as ondas para irradiação. São ondas de confiança, ondas de segurança, são ondas de amor. Então, quando você se deixa levar por medos, você está vibrando paixões. Então, por exemplo, isso aqui é uma paixão, só que aqui é a avidez, né, é uma avidez sensualista. Então, é uma paixão. Então, o que acontece? Quando você torna as suas vibrações passionais, elas perdem a força de irradiação. E elas voltam para você mesmo. Então, essa imagem aqui, embora seja de avidez, você pode imaginar como o medo. O medo, ele produz uma irradiação assim, como essa, uma seta para fora. Lembra do animal? O animal, como está com medo, o que ele faz? Ou ele agride, ou ele foge. Foge. Foge acuado.
Ele foge acuado ou ele agride. Então, nós fazemos as duas coisas, nós emitimos uma agressividade por medo e nós retorcemos, nós voltamos sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Então, o medo faz você aumentar a frequência das suas vibrações, fazendo com que, diminuir a frequência das vibrações, fazendo com que o seu campo mental volte sobre si mesmo. Então, quem mais sente medo é você. Quem mais sofre o efeito é você. O doente pode passar mal? Pode. Se houver uma ligação de afinidade. Como assim? Tipo, marido, mulher. Quando eu falo marido e mulher, gente, não importa se o marido e a mulher estejam brigando ou estejam se amando. Tá? É afinidade fluídica, até por uma questão de relacionamento. Pai e filho, um amigo de verdade, muito próximo, um outro amigo muito próximo, tá? Então, essas relações, são relações de afinidade, elas fazem, sim, com que haja uma circulação do medo. Então, eu posso induzir o medo no outro, eu posso tirar do outro fortaleza, força, tá? Por causa do meu medo. Tanto é que vocês devem conhecer as histórias, né, de que alguém está para morrer, mas alguém não deixa morrer. Meu tio, por exemplo, me lembro, quando a gente era criança, e meu tio, ele é alguém que mora no interior. Então, lá no Rio Grande do Sul, não era incomum eles pegarem um boi, matarem o boi para ter a carne para o resto dos meses, né? E criança adora, né? Adora confusão, novidade. Então, a gente ia junto. E ele não deixava ficar junto no momento que ele ia... Porque ele dizia, porque nós criança, a gente tinha pena, e ao ter pena, o bicho demorava para morrer. Então, isso parece estranho, parece uma crendice, mas é real. A nossa interferência existe, seja para um sentido positivo, no sentido, assim, de liberdade, de fortalecimento, seja para um sentido de dificultar a situação do outro. Entendeu? Obrigada, Vanderlei, entendi sim. Obrigada. Tá, daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nisso e você pode voltar com a sua pergunta se você continuar com dúvida. Muito bem, então eu tinha falado disso aqui com uma forma pensamento, tá? Aqui, finalmente, olha que legal, esse aqui é um pensamento, foi registrado como sendo de amor e paz, de proteção, de bênção, e que foi enviado por alguém que tinha a capacidade de produzir isso, tá? Ele tinha condição para fazer isso. Veja que interessante, por que tem um formato de asa no sol amarelo? De novo, são recordações, são vivências que aquele ser tem, associando isso, o sentimento de amor, de proteção, de bênção ao anjo da guarda. Então, ele dá aquele formato. Então, em tudo isso, o que é importante não é tanto a forma, que é característica da experiência individual, mas a qualidade. A qualidade das formas de pensamento tem a ver com os sentimentos que foram mobilizados, tá, naquela forma. Então, existem muitos estudos de forma-pensamento. Em Sacramento, o pessoal tinha também vários desenhos de pintura de campo mental muito interessantes, mas isso não é novo. Para nós, o que é importante considerar, então, para resumir? Todos nós pensamos, produzimos pensamentos que carregam os nossos sentimentos. Quais sentimentos? Daquele momento que nós estamos vivenciando. Eles têm duração, tanto quanto é a insistência, a persistência que nós temos na criação mental desses pensamentos. Então, é aí que a gente vai encontrar o mecanismo de manipulação fluídica, ligando todas as criaturas entre si. Quando muitas pessoas assistem uma novela no Brasil, não sei nem se faz 10, 20, sei lá, faz muitos anos que eu não assisto nada na TV, mas vocês vão ver que as pessoas, quando elas se conectam numa novela, elas criam um campo mental coletivo, e traz grandes problemas, dependendo da qualidade daquilo que está sendo emitido, tá? Infelizmente, existe muito pouca qualidade atualmente nesse tipo de produção no Brasil, mas isso tem uma influência no campo mental coletivo do nosso país. Seria melhor que desligasse a TV e fosse rezar, tá? Então, isso tudo mostra que ninguém deixa de agir. E ao agir mentalmente, está atuando em cima
do campo mental divino, do pensamento do Criador. Eu gosto muito dessa imagem para que você entenda que esse formato, a substância que gerou isto é Deus, é o pensamento divino. Mas a cor amarela e esse formato, fui eu que fiz. E eu carrego responsabilidades por fazer isto. Tá bom? Muito bem. Então, de uma certa maneira, evoluir, podemos dizer que ele se divide em 2 tipos de evolução. Tá? Há 2 tipos de evolução. O primeiro tipo tem a ver com o enriquecimento do que nós chamamos campo mental. Enriquecimento em que sentido? Tornando mais complexo, mais capaz, com maior capacidade do ponto de vista da cognição, do ponto de vista da intensidade. Então, o espírito ele passa reencarnações atrás de reencarnações, desenvolvendo a vontade. E para que vocês possam entender, a gente vai imaginar que o seu, todos nós possuímos esse campo mental, e nós vamos possuir a capacidade, através de um impulso, pela vontade, pelo desejo, de alterar esse campo mental. Bom, dependendo de como a gente produz esse impulso, essa vibração, nós vamos ter vários níveis de efeito. O primeiro nível de efeito é quando você é aquele indivíduo que você está sossegado, sem muitas preocupações, no sentido de estar acomodado ao dia a dia, ao cotidiano. É aquela pessoa que está acomodada ao cotidiano. Ela está integrada num cotidiano comum dela, sem altos e baixos, tá? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de impulso da mente, ele mantém a individualidade. E faz sentido, né? Você veja que desde o momento em que você se tornou pessoa, nessa encarnação, você, eu acho que se dá conta de que o tempo inteiro está se cuidando, está atuando, está trabalhando, cuidando dos filhos, da casa, etc., do centro. Você está fazendo esse processo de manutenção da individualidade. Tá? Então, nós temos mente numa posição comum. Muito bem. Depois nós temos a mente num estado que eu chamei na semana passada de reflexão, que André chama de tensão pacífica. Tensão porque exige esforço. A mente, nesse estado de tensão pacífica, é o estado propício para adquirir experiências. Então, o que seria esse estado de adquisição de experiências? Ele é retratado, no ponto de vista mental, através da reflexão e através da oração, aquela oração natural. Como assim, oração natural? Aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Louvar, pedir, agradecer. Louvar pelo reconhecimento da divindade, agradecer pela situação que está vivendo e pedir, conforme a evolução do espírito. Há quem peça para ganhar na loteria, há quem peça para ter força diante de um desafio. Isso tudo são níveis mentais, e o que não quer dizer que a divindade vai atender. Isso é muito importante entender. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, se isto aqui é verdade, olha lá, se isto aqui é verdade, a divindade nunca deixa de agir. Inclusive aquele sujeito que está no hospital internado. A divindade nunca deixou de agir. É a nossa percepção que não capta o que está acontecendo. Então, isso é muito importante para que você entenda isso que eu estou falando. Então, quando eu falo aqui de aquisição de experiência ao longo de uma encarnação, é o processo de produção de luz interior. Quem tiver assim, mais interesse a respeito disso, pode ler o livro do irmão Jacó, Voltei. Aí vocês vão entender um pouquinho melhor isso aí. Então, o que é esse estado? É aquele estado em que a gente está refletindo, em que nós não estamos mais agindo de conformidade com costumes pré-estabelecidos, com prejuízos ou preconceitos da sociedade. É quando eu tenho uma opinião, é quando eu tenho uma postura diante das situações. Vocês vão notar que isso não é muito direto, não é todo mundo que faz isso. Vocês vão ver que existem pessoas que, de uma certa maneira, elas se acomodam à onda mental dos outros. E é possível.
quando as pessoas ainda estão nesse estado de manutenção da individualidade, elas se acomodam. Um exemplo que eu dou para vocês são as crianças. As crianças, elas estão vivendo um processo de aquisição de experiência, mas não através de si mesmas, assim através dos pais, porque as crianças enriquecem o seu campo mental através da indução dos pais, indução mental dos pais. O que é indução mental? São os hábitos mentais que as crianças adquirem a partir da convivência dos pais. Então, nesses estados, muitos espíritos reencarnam e vivem esses processos de aquisição de experiências através do outro. Mas chega um momento que você começa a perceber que você pode ter controle sobre as coisas. É um momento em que você quer controlar a sua vida. É um momento em que você já não aceita mais qualquer coisa. É um momento em que você começa a raciocinar por si mesmo. Este momento, retratado aqui por André Luiz como reflexão, capacidade de reflexão, é o que faz você adquirir experiências, de fato. Tá? E o resto das experiências são tudo reações, para que você entre nesse processo. Tá? O que eu quero dizer? Quer dizer que você pode viver quase uma vida inteira e ter adquirido quase nenhuma experiência? Exatamente. Quem tiver dúvida sobre isso, leia Céu e o Inferno, aqueles espíritos, né, que são chamados de endurecidos. O espírito, por decisão própria, pode endurecer o seu campo mental no sentido de não adquirir experiência. Pode viver a vida inteira e não adquirir experiência suficiente que lhe permita a produção dessa luz interior. Tá? Então, nós temos esses dois estados. Evoluir, então, é sair da condição de manutenção da individualidade para uma participação efetiva. Obviamente, isso vai gerar reações no entorno, e essas reações vão produzir sofrimento, não no sentido de dor, não. Sofrimento no sentido que se eu chego lá e nunca cumprimentei as pessoas, e um dia eu chego e cumprimento as pessoas vão ficar chocadas, vão achar estranho, elas vão reagir, e eu vou sofrer o efeito. Todas as vezes, então, que você começa a adquirir coragem e você age e aceita o resultado, no sentido das reações que vêm, você se permite sofrer aquelas reações, você amadurece, porque você produz essa reflexão. Isso produz a luz interior. Mas, já pensando na nossa vibração, na nossa irradiação, há um estado especialíssimo, em que a evolução, ela não é simplesmente a aquisição de experiências, ela é uma mudança de natureza. E André Luiz coloca isso muito bem, quando ele diz assim, que a mente pode se colocar em estados extraordinários, que produzem o quê? Uma mudança da natureza dos átomos mentais que possuímos, ou que produzimos, ou que usamos. Quais são esses estados extraordinários da mente? Olha só. Emoções profundas, dores indizíveis, quer dizer, é tudo extremado. Concentração de força mental, aqui é meditação, né, aquele processo de meditação que durante anos o indivíduo mantém aquele processo, aquela postura. Súplicas aflitivas. O que acontece nesses estados? Quando a mente se coloca sob a irradiação desses estados de espírito, há um poder de transformação no campo espiritual. É como uma reação nuclear. Tá? Eu posso pegar uma matéria e bombardear a matéria com raios gama, que são raios ultracurtos. Essa matéria ela pode sofrer uma mudança de natureza. A gente tem um exemplo contrário, que o urânio sofre um processo de decaimento radioativo, ele emite raios gamas num processo de decaimento radioativo, e o urânio se transforma em chumbo, mudou a natureza. Este é o processo que nós vamos viver. Há uma mudança da natureza dos nossos átomos mentais a partir do momento em que a nossa mente se encontra sob a irradiação destes estados, que a gente poderia dizer estados do sentimento ou da concentração mental.
Tá? Então, isso aí é bom a gente entender, porque então mostra que as criaturas humanas, elas têm dois momentos muito importantes, duas etapas, ou fases muito importantes na vida. Quando a pessoa está no hospital, sob a ação num Covid, quando a pessoa está vivendo essa dor profunda, ela pode muito bem estar fazendo esse processo. E se você não tomar cuidado, por ignorância, não por má fé, claro, mas por ignorância, você interfere de forma negativa. Porque, no fundo, querer que uma pessoa fique viva sempre não deixa de ser egoísmo. Por que eu falo de forma até assustadora, acho que para alguns? Porque, gente, morrer é continuar. Só o medo do desconhecido pode fazer com que o espírita fique com medo disso. Então, você não tem medo de morrer, você tem medo do desconhecido, você não sabe o que está acontecendo. Mas se todas as noites você sai do corpo, todas as noites você vive o mundo espiritual. Ah, mas eu não lembro. Então, o problema é esse, o problema é que você não lembra. Vamos tratar disso, vamos procurar ver um jeito disso aí. Então, há um momento da criatura em que, principalmente, ela vai fazer súplica, mesmo no mundo espiritual. Ela está fora do corpo, está vivendo aquilo, ela pede. Em que você vive dores indizíveis. Nestes momentos, ela tem a chance de produzir uma transformação da natureza dela. Este é o grande ápice do processo evolutivo. Tá? Diferente daqui, que aqui há uma aquisição de experiências, que também é importante, mas vai chegar um momento que, de tanta experiência adquirida, você vai naturalmente se caminhar para esse processo. Então, vocês vejam aqui que, neste processo, nós estamos vivendo sempre a presença de quê? Do sentimento. Do sentimento. Tá? Muito bem. Isso posto, quando a gente estiver num ambiente de irradiação, num trabalho de irradiação, o que eu devo considerar? Tá? Então, com tudo que nós estudamos até agora, eu acho que agora chegou o momento da gente fechar, ou pelo menos juntar tudo para que a gente possa usar isso. Então, quando você vai fazer uma irradiação, se você estiver fazendo o que a gente chamou aqui de oração natural, louvar, pedir, agradecer. Isso você está movimentando, através do seu pensamento, as irradiações do seu perispírito. Não é isto que é irradiação. Embora isso também produza o processo de troca, isso vai chegar na criatura? Vai chegar. Se você tiver afinidade, vai chegar. Mas não é esse. O processo de irradiação, ele envolve você conhecer e usar pelo menos essas 3 leis aqui. A lei da responsabilidade pessoal, que diz respeito ao quê? Aquela pessoa doente, ela é dotada de uma vontade. E ela vive um processo de sintonia. Então, nós temos que aprender que seja um sacerdote no ofício mais nobre do sacerdócio, ou um criminoso numa cela, ou mesmo na ação criminosa, ele está vivendo a lei da harmonia. Apenas a harmonia tem gradações diferentes. Como assim? Quer dizer que o bandido vive a lei de harmonia? Ele está harmonizado? Não. Quero dizer que a ação do bandido está circunscrita a uma lei de harmonia, que o coloca imediatamente sob a ação corretora. Mas ele está em harmonia com essa ação corretora. Ele faz jus a essa ação corretora. Então, a lei de responsabilidade pessoal, ela é intransferível. Existe a vontade do ser que está sofrendo. E ela é uma vontade soberana. Por quê? Porque ela é resultado de um processo de intenção do próprio espírito. Bom, a segunda lei que você tem que considerar, que a gente chamou em algum momento de lei de ação e reação, lei de causa e efeito, ou lei do retorno, que diz o quê? Cada um, a qualquer instante, veja só, se o espírito está vivendo este processo de ação sobre o campo mental de Deus, o campo mental de Deus capta instantaneamente, para usar uma imagem, qualquer intenção do espírito. Isso significa o quê? Isso significa que, a partir do momento em que você age, mesmo que seja mentalmente, você já está sujeito
a lei de retorno. Já está acontecendo a lei de retorno. Ou seja, cada um de nós não só pensa, mas ao pensar e irradiar, automaticamente também gera em si mesmo a mesma qualidade de irradiação. A mesma qualidade de pensamento. Não há como você desejar o bem ou o mal do outro sem sentir o bem ou o mal que você desejou. Sem que o bem e o mal que você desejou tenham efeito em você. Então, a lei de causa e efeito, ela é o que garante o equilíbrio de tudo isso. Não é possível você escapar dessa lei. Nem o doente. Tá? E nós temos a terceira, que é muito importante, que a gente vai chamar, eu até repeti, na verdade, não é, eu repeti 2 vezes aqui a palavra, a lei da interatuação. O que diz respeito a isso? Das associações. A gente nunca pode esquecer que a irradiação que a gente se propõe a fazer, ela depende de 2 coisas. Ela depende da capacidade da fonte irradiante, que somos nós. Então, há pessoas que terão grande capacidade de irradiação pela harmonização dos sentimentos, e há pessoas que terão uma capacidade média de irradiação, pelos conflitos, etc. Mas, quem receber a irradiação, ele tem que ter uma capacidade de absorver. Que os espíritos chamam isso, e a gente tem que tomar cuidado, de lei do mérito. É como se alguém desse o mérito para aquela pessoa de receber ou não, e não é verdade. Ninguém deu mérito nenhum, Deus não é parcial, é automático, é lei do mérito, no sentido de dizer que a vontade de ajudar depende sempre da vontade de ser ajudado, e não tem jeito de ser diferente. Se não houver uma capacidade de receber em quem está sofrendo, ele não vai captar, ele não vai receber aquilo que a gente imagina poder oferecer para ele. Então, essa lei da interatuação, ela é muito importante, porque ela delimita muito bem o nosso papel nessa situação toda. Não me cabe mudar a situação de ninguém. Não tenho esse poder. E Deus não é um concierge, né, de hotel, que você pode ligar o telefone, ó, Deus, tira tal coisa dessa pessoa. Isso não existe. É como se Deus estivesse distraído e eu precisasse lembrar a Deus que ele precisa atuar. Não, gente, pensa um pouquinho. Deus nunca deixou de atuar. Nunca deixa de atuar, nunca deixará de atuar. Mas então, o que acontece? A nossa compreensão é limitada, o nosso medo pode ser grande. E isso não tem nada de errado, não. Mas a gente está caminhando para não se deixar influenciar mais por esse tipo de postura. Então, qual que é a postura ideal da prece? Perdão, da irradiação. É aquela prece em que você movimenta as emoções mais profundas que você consegue movimentar. No sentido de harmonizar-se com Deus. Seguidamente, na minha família, as pessoas acham, não são espíritas, então, na minha família, as pessoas acham que eu sou capaz, assim, de chegar no hospital, dar o passe, a pessoa morre. Tem essa imagem na minha casa, tá? Porque, de fato, eu tenho algumas intuições, e a pessoa está com dificuldade de desencarnar, eu vou lá, converso com a pessoa, falo, descancarado para ela o que ela vai esperar, e ela morre mesmo. Todos os que eu fui atender no hospital, na minha família, todos desencarnados. Então, criou a ideia na minha família de que eu sou uma pessoa que posso fazer, que, sei lá, tem essa impressão. Por outro lado, na minha família também, já aconteceu várias coisas, entre aspas, inesperadas, e às vezes eles me pedem para tomar passe. E ao dar o passe, eu combino sempre 2 coisas. Eu tenho uma intuição de que aquilo pode ser útil. E dou o passe. E funciona. Mas não é que o meu passe funciona. É que há uma intuição que eu sinto na hora e sei, eu vou dar o passe à pessoa que está precisando. Bom, para as pessoas fica a ideia de que eu dou um passe e tudo passa, certo? Claro que está errado. Mas nem vou tentar explicar tudo. O que é importante você entender? Sempre existe uma postura, que é a sua postura, de harmonização com as leis divinas. Então, no momento da irradiação, ao invés de eu pensar assim, Senhor, tira tal coisa, tira ele do hospital, tira a doença, traz meu marido de volta para casa, leva meu marido embora daqui, sei lá. Você precisa começar a considerar tudo que nós estamos estudando. E que nem você, nem o doente, nem ninguém
está sem a assistência divina. Então, qual é o meu papel nisso? O meu papel nisso é emoções profundas, é desenvolver uma afinidade com a presença divina, para que se torne habitual em nossos dias, em nossas vidas. Tá? Então, na irradiação, o ideal é não pedir nada. Como? Nada. Se você ama alguém que está hospitalizado, é óbvio que você gostaria que aquela pessoa saísse. Então, não precisa pedir. Mas, o que aquela pessoa precisa? Ela precisa força, ela precisa coragem, ela precisa entendimento. Há muitos anos atrás, no Deus e Caridade, ia uma pessoa assistir palestra e tomar um passe. Talvez alguns de vocês se lembrem. Era uma senhora, ela não se mexia, ela vinha sempre numa cama, uma maca, né? E o primeiro dia que eu vi aquela senhora, eu fiquei emocionado. Porque eu não vi uma pessoa na maca, imobilizada. Eu via um espírito em luta e vencendo. Foi tão forte a impressão que intimamente, entre eu e ela, quando todo mundo deixou eu conversar com ela, eu falei para ela o quanto eu admirava a postura e a coragem dela e que ela estava vencendo. Uma coisa que talvez eu não tivesse coragem, como ela tem. Então, é esse tipo de pensamento e sentimento que nós precisamos desenvolver na irradiação, para que a pessoa sinta coragem, porque morrendo ou não morrendo, ela continua. Deu para entender isso? O medo vem da onde, então? O medo vem de mim. Então, eu tenho que tratar esse medo. Como eu vou tratar o meu medo? Compreensão, conhecimento, estudo, é isso que vai fazer. Mas, acima de tudo, não tem nada mais poderoso do que um ato que, analogicamente, lembre, copie a ação divina, que é o exercício constante do bem. Então, esse exercício cabe a gente realizar, não mais para pagar dívidas, como às vezes fica, né? Eu estou vivendo essa experiência porque no passado eu fui maldoso. Todo mundo foi maldoso no passado, mal no passado. O importante é que, neste momento, eu tenho a liberdade de ter uma atitude diferente. E isso é outro detalhe importantíssimo que existe nessa lei do campo mental, ou lei do retorno. É instantâneo. Faço esse teste. No momento em que eu decido mudar, imediatamente começa o efeito do retorno. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu posso estar nervoso. No momento em que eu capto que eu estou nervoso, essa é a dificuldade. A gente normalmente mergulha no sentimento e fica até um tempo passar. Mas se você desenvolver na oração cotidiana, na meditação cotidiana, esse hábito mental, vai começar a acontecer de você captar, perceber os seus próprios sentimentos. E no momento que você percebeu, você pode tomar uma atitude diferente, uma decisão diferente. Qual é a minha decisão? Não vou voltar a fazer, não vou fazer o que eu sempre faço, é fazer diferente. Esse ato, ele é possível porque nós realizamos uma espécie assim de saltos, né? Uma vez que nós temos, olha aqui essa imagem que eu vou deixar quase no final. Uma vez que nós temos em nós todos os campos de harmonização presentes, nós damos saltos. Nós podemos dar um salto. Esse salto pode não durar muito, mas ele é possível. Eu vou dar um exemplo para você assim, você vai na palestra do Divaldo, por exemplo, você está naquele estado habitual da mente. De repente, passa perto de você, você nem notou, porque você está de costas, um espírito que acompanha o Divaldo. Por exemplo, Marco Prisco, Joana de Ângeles. E aquilo desperta em você um sentimento de doçura incomum. Você realizou um salto. Um salto que durou algum momento. Então, estes saltos de qualidade é o que nós devemos propiciar àqueles que são objetos da nossa irradiação. Tá? Então, quando eu oro, penso, eu envolvo com confiança o espírito que está doente, que está numa cama, que está precisando, ele tem a oportunidade de realizar este salto. Do mesmo jeito que uma criança agressiva, né, quando você olha para aquela criança, né, e agora eu vou contar um negócio, eu não vou
acho que não vou comprometer ninguém, porque já passou, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, acho que o Laírson vai lembrar do Marlon, né, Laírson? O Marlon era agressivo, né? Tem alguns momentos que o Marlon ele tinha uns rompantes de agressividade. E um dia eu estava no Deus e Caridade, ele era pequeno, com as outras crianças, né? E agitado pra caramba, agitado, tal. E uma hora, não sei o que aconteceu, ele chegou a me dar um tapa. Na hora, assim, não sei, mas não um tapa simplesmente de raiva, não. Um tapa de reação. Naquele momento, eu olhei para o Marlon, né, poderia fazer de tudo, podia pegá-lo pela mão, levar para a Adriana, ou Laís, não me lembro quem estava no salão, podia fazer de tudo. Mas eu estava muito bem assessorado e muito bem inspirado. Então, naquele momento em que ele me agrediu, nesse momento, eu olhei para ele, mas, olha, foi até hoje eu lembro, mudou o meu campo mental. E eu abracei mentalmente ele, e olhei para ele e disse assim, olha, você pode fazer o que você quiser, eu nunca vou deixar de amar você. Gente, aquele menino desmontou completamente naquele momento. E até hoje, eu acho que, vou lá, isso não sei se sabe, mas até hoje, se eu encontro o Marlon, ele muda, ele tem uma reação diferente. É isto que nós devemos cultivar insistentemente, essa capacidade de, sentindo amor, transmitir para o outro de forma incondicional. Quando eu digo incondicional, não é aceitar tudo que vem do outro, é não comprar os estados de espírito do outro. Isso é um exercício, isso é um grande desafio, mas é para isto que nós estamos aqui, de uma certa maneira, reencarnados. Tá? Então, não esqueçam nunca disso. O pensamento do espírito, ele sempre circula sobre si mesmo. Por isso que o medo que eu sinto gira sobre mim mesmo e torna mais difícil o processo da irradiação. Mas a única atitude que gera uma irradiação, que não circula só sobre mim mesmo, porque ela sai lá daquela estrelinha interior, é a prece, essa prece profunda, essa prece de confiança. Então, quando você conseguir atingir, cultivando esse estado de espírito de radiação, esse de prece, é esse o estado de espírito que vai ajudar a gente nos processos de irradiação de uma maneira geral, envolvendo todos os espíritos que são objetos do nosso afeto, do nosso cuidado. Tá? Então, gente, isso aí, consegui 8 horas, isso aí resume, em princípio, a postura que a gente deve desenvolver, cultivar na irradiação. Eu espero que tenha ficado claro, principalmente isso. O grupo de irradiação, ele foi convidado a tornar as suas próprias convicções mais fortes, de tal maneira a compartilhar isso com todos aqueles que se encontram, por várias razões, em estados de fragilidade. Tá? E é isso que a gente está cultivando. Tendo dito tudo isso, eu gostaria agora de abrir, estamos no final, para que, se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, fique à vontade para fazer. E eu vou mostrar aqui a minha tela, para ficar mais fácil, tá? Se alguém quiser depois perguntar, então eu... Nenhuma pergunta, gente? Tudo bem? Ô Vanderlei. Oi. Mas pode que falar. Os caras morrem mesmo, rapaz. Oi? Eu não te entendi, Ed. Quando você dá passo, os caras morrem. Quando você dá passo, os caras morrem mesmo. Todos eles que eu fui, mas eu fui com a intenção. Eu fui já sabendo o que estava acontecendo. Por isso que eles morrem. Não é porque eu fiz, não, viu? Porque já estava no processo final. A Martinha falava assim pra gente, mas vocês só me dão um caso que o pastor e o padre já deu a extremunção. Eu que matei, fui eu não.
Ai, É Deus. verdade. Ô, manhã, não é só ele que mata, não, tá? Eu estou de férias. Ô, Vande, mas quando você colocou aí a postura do grupo de radiação, assim, é uma coisa assim, muito legal para se pensar, né? Não faz muito tempo, nós fomos ao hospital da Unimed, estava eu, a Sueli Quinaglia, a Sônia, né? Fomos fazer um passe na irmã dela, que estava, assim, numa luta muito intensa com o problema de saúde dela. E aí aconteceu uma coisa assim, muito legal. No quarto, o médico ia fazer um procedimento, nós não íamos poder ficar lá. E eu não sei quem conhece o Hospital Unimed, logo ali assim na saída tem uma pequena capela. E nós três entramos na capela. Primeiro, né, a gente estava muito tenso, as notícias não eram boas, né? E a irmã chorando e a gente assim naquela agonia, aquela coisa triste, cada um lembrando uma coisa mais triste que a outra. A irmã dela, a hora que foi abrir a porta da capela, é uma porta de vidro, Vande, ela ficou entalada na porta. Nós não conseguimos tirar a mulher nem para fora e nem para dentro. Nós entramos nessa capela, nós rimos tanto daquela mulher entalada ali, que em seguida, a hora que passou, que a gente se recompôs, né, nós estávamos leve. E aí nós fizemos uma prece, as três, daquele tipo mesmo assim, sabe? Olha, aqui e o melhor do nosso coração. Então a gente não, assim, eu não esqueci mais daquilo, primeiro porque a minha sensação foi de extrema gratidão. Eu não sei o que a moça recebeu, mas eu recebi muito. E nós outras duas que estávamos lá. Então quando a gente saiu daquele hospital, a gente saiu com a sensação assim, olha, tá tudo certo, tá tudo nos conforme, tá tudo bem, né? E marcou muito, assim, até a união da gente e essa sensação de que tá tudo legal, né? Então eu fico imaginando que qual que é a vontade? Alcançar novamente nas próximas vibrações aquele estágio aonde você sai assim, tá certo. Não interessa o que vai acontecer. Isso. Tá certo. Né? É muito legal. Mesmo porque, né, a gente não sabe o que é necessário para aquela criatura. Então, isso é algo muito importante. A gente nunca sabe, com certeza, o necessário para aquela pessoa. Então, a gente precisa, nós que eu falo, é a gente que é espírita, né? A gente tem essa possibilidade de cooperar de forma mais intensa e mais direta, através das vibrações de confiança, de Deus atuando. Então, essa ideia, essa imagem que Deus nunca deixa de atuar, ela é forte e é importante você cultivar. Você imagina só que neste momento, o seu pensamento, todas as criações que você fez, tudo que você concebeu, você atuou no fluido divino. Você atuou de tal maneira que esse fluido divino instantaneamente responde. Não é da próxima encarnação, é agora. Por isso que a cada momento nós podemos dar esse salto de qualidade. Nós não vamos, de um momento para outro, tornarmos pessoas perfeitas. Mas veja o que eu quero dizer. Você tem a opção, a qualquer instante. Por isso que Bezerra diz que amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Pensa nisso um pouquinho. O amor é o que movimentou, né, o que motivou a ação divina, fluídica, da vontade divina sobre o pensamento divino, criando os princípios espirituais. Nós temos a possibilidade de, por amor, movimentar o fluido mental em direção àqueles que estão em necessidade, mas sem determinar o que vai acontecer. Sem determinar. Agora, se você tem dificuldade, você vai lembrar da prece, né, como eu falei, louvar, pedir e agradecer. Então quer dizer que se na vibração estiver louvando a Deus, vai funcionar? Vai. Se eu estiver agradecendo a Deus, a gratidão é um sentimento, né, de reciprocidade. Você só é grato por reconhecer algo. Portanto, existe uma reciprocidade. E
O pedir, que é o que eu acho que é mais complicado. Pedir aquilo que é conforme a necessidade do outro. Então, quando os meus parentes, eu tinha um primo que ficou 40 dias no hospital, ele é mais ou menos minha idade, e é uma pessoa muito boa, sempre foi um garoto muito bonzinho, desde criança, e ele estava num processo, né, e a esposa dele, dentro dessa ideia de que eles me mandam mensagem para eu rezar, porque como se eu rezasse, a pessoa, ou ela saía, né, de vez de tudo aquilo, já que eu conseguia, entre aspas, fazer isso. E não é verdade. Aí eu fiquei numa situação assim, o que eu faço? Porque se eu rezar para ele, e o que eu falo para ela, eu pensei comigo, como é que eu vou fazer? Porque ela não é espírita, ela não conhece nada, como é que eu vou fazer? Então, o que eu fiz? Eu peguei o livro, o Caminho Verdade, o Vinha de Luz, e pedi ao amigo espiritual dela e dele, ó, me ajudem, por favor, o que eu posso falar para ela? Abri uma lição que eu nem lembro qual é, aquilo me deixou envolvido num sentimento de gratidão a Deus. E imediatamente eu falei para ela a questão do aproveitamento das experiências e que a gente tem que confiar, porque chega um momento em que a dor mostra para a gente que a vida material é a vida material, que a gente vai continuar. Então, inclusive, disse para ela, vocês têm que começar a acreditar que a vida espiritual é uma realidade. E confiando nisso, fazer o melhor, agir pelo melhor jeito. Gente, olha, eu nem lembro exatamente o que eu coloquei, mas é essa fortaleza que ajuda a pessoa. O meu primo pediu para ouvir o áudio, chorou pra caramba, e ele só respondeu 2 coisas, e 3 coisas. Ele tem razão. Melhorou, porque estava na condição dele de melhorar. Era necessário, era útil para ele viver mais alguns anos aqui. Mas o irmão dele já desencarnou, num acidente terrível, foi um acidente de eletrocutado. O pai já desencarnou, meio que amargurado, porque foi meio que através dele que aconteceu esse choque. A mãe já desencarnou. Então, reparem só, é uma família já com bastante movimentos em relação ao mundo espiritual. Então, você precisa ter essa confiança, desenvolver essa confiança, que você tenha a oportunidade de compartilhar o seu amor, para que a vibração se sustente de forma mais atuante. Então, como eu disse lá no começo, as vibrações da prece profunda, elas são irradiações de frequência altíssima. É luz que dissolve tudo. Se você irradiar com esses sentimentos em direção a alguém, você pode dizer assim, a pessoa vai captar? Depende dela. Mas não deixa de acontecer que a sujeira mental que a própria pessoa produziu, que o vírus produziu, sofre um banho de intensa radiação e vai aliviar o processo daquela pessoa. Seja para que ela desencarne melhor, seja para ela continue aqui encarnada por mais alguns anos conosco. Tá? Então, não esqueçam disso em momento nenhum na irradiação, que vai ser para nós a oportunidade maior do que nós estamos fazendo. Tá bom? Pessoal, posso encerrar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque já são 8h10, né? Wanderley, eu queria, em nome do GEPAL, agradecer a sua dedicação, o seu tempo e o seu saber. Para mim, em especial, foi muito importante essas 4 semanas, aprendi muito. Então, nossos sinceros agradecimentos aí por tudo aquilo que você fez pela gente. Um abração, companheiro. Obrigado, Ailton. Obrigado. Eu que agradeço, porque toda oportunidade da gente estudar, a gente aprende também. A gente tem que estudar, tem que rever, tem que procurar conceitos, maneiras novas. Eu que agradeço. Agradeço pela presença de vocês e agradeço principalmente que quando a gente faz estudos de trabalho assim, a gente faz, entre aspas, jus à companhia espiritual de qualidade. E esses dias todos é inegável o envolvimento, a presença e o carinho dos amigos espirituais que acompanham todos vocês. E através deles, vibrando aqui, sentindo, e é uma movimentação assim, como dizia a Edna uma vez, uma muvuca, mas uma muvuca boa, porque eu sinto a vibração e fico encantado com isto.
tá? Tanto é que durante a semana, 2 dias antes, começa um movimento de ideias, assim, é muito legal. Então, a oportunidade maior é sempre de quem trabalha, de quem serve, de quem ajuda. Então, essa é a minha oportunidade, que eu agradeço a todos vocês por estarmos aqui revendo alguns e trocando ideias em relação a esses assuntos tão preciosos nos dias de hoje. E não tenhamos medo da dor. A dor pode transmutar a estrutura espiritual do indivíduo, que nunca mais ele volta a viver certas experiências negativas. Então, isso é muito importante da gente refletir e meditar, tá? Então, agora eu vou encerrar, depois se alguém quiser fazer mais perguntas, posso ficar aqui depois, não tem problema, mas por causa do compromisso do horário de alguns, eu já vou encerrar aqui para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Oi. Fala. Gostaria de te agradecer também pela disposição, pelo tempo, né? E eu acho que agora esse exercício nosso que nós temos que todo dia pensar no assunto, porque foi passado para a gente tecnicamente, né? O mecanismo. Agora, colocarmos isso em prática, exercitar. Isso. Aí vai de cada um de nós, né? Isso. Onde nós realmente vamos assim, filtrar esse sentimento, essas vibrações, e pensar nesse sentido, de fazer uma prece para alguém, não achando que nós vamos resolver o problema dela, né? Isso. Perfeito, é isso. Muito obrigado. E, assim, complementando, eu que agradeço. Uhum. E aí, aproveitando, eu vou lembrar aquilo que eu tinha comentado, de a gente criar na nossa casa um ponto de apoio, um ponto de vista vibratório. Então, tudo na vida funciona por indução. O que é indução? Você está sozinho, você não faz muito caso de fazer o evangelho. Mas se você está em dois, um chama o outro. Um, entre aspas, cobra do outro. Então, quando nós temos um ambiente em nosso lar, em que a gente diz assim, esse ambiente vai ser feito para se tornar elevado. Eu vou cultivar esse ambiente, você cria uma indução. O evangelho no lar também é isto, né? O hábito da prece ou do estudo diário, de manhã, quando se acorda, também é um fator de indução. Então, repara, a gente pode criar fatores de indução no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No trabalho, você vai no trabalho, antes de você começar a trabalhar, tem um livrinho lá, você abre uma página, leia, sinta, já é um fator de indução. Então, é muito importante a gente introduzir fatores de indução ao longo do nosso dia a dia, para que o exercício seja mais fácil de ser consolidado e os resultados sejam excelentes. Tá? Muito bem, então, eu vou agradecer, vou terminar agradecendo a todos e vou fazer a prece aqui para a gente finalizar, tá bom? E assim, Senhor, neste instante voltamos os nossos pensamentos para a alegria do mundo espiritual que nos circunda, onde não existe a dor, mas há a compaixão. Não existe a revolta, mas há o esforço para a justiça se efetivar. Onde não existe o desânimo, mas há a paciência que consolida a maturidade dos milênios. Senhor, desce sobre nós tua luz, que nos aquece de dia pelo sol que nos abençoa todos os dias, que nos incendia à noite pelo coração vibrante que sentimos como chamado efetivo ao sairmos do corpo e encontrarmos o mundo dos espíritos nos chamando, nos sustentando, nos envolvendo. Já não são fantasmas, já não são lençóis cobertos, já não são abstrações. São amigos que derramam lágrimas, que sorriem, que constroem edifícios enormes, com suas máquinas extraordinariamente avançadas, que movimentam-se celeremente neste instante,
onde tanta dor no mundo ensina o espírito a erguer-se sobre os próprios pés. Diante, Senhor, de tanta manifestação de bondade, que saibamos encontrar em nossos corações a fortaleza necessária para levantar nosso irmão, para compreender nosso inimigo, para perdoar aqueles que não nos compreendem, mas que sustentam a nossa atividade de crescimento desde ontem. No fundo, Senhor, somos crianças que ainda não entenderam a sua natureza divina e carregam consigo não apenas as vibrações de crescimento, mas a historiografia a ser desenvolvida, como um selo infinito e permanente que sustenta nosso crescimento. Como retribuir, Senhor, tamanha dedicação, tamanho esforço e consideração, senão através das lágrimas que enxugamos, das preces que realizamos, da confiança que estimulamos naqueles com quem nós acompanhamos a existência. Ao mendigo da rua, à criança abandonada em casa, ou ao mendigo de casa, que ainda não aprendeu a cuidar dos próprios pensamentos e sentimentos, ao viciado que encontra-se na luta dificílima de superar a sua própria limitação espiritual. Tantas são as suas forças, tantas são as oportunidades, tanto é o trabalho que nos aguarda. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Não é hora de reclamar, não é hora de esperar, como se alguma coisa extraordinária devesse acontecer. É hora de agir, de trabalhar, de entrar em contato com a emanação vibratória das esferas superiores e dizendo em tom claro e bem firme: eis-me aqui, disposto a crescer e a trabalhar. Mais uma vez, com lucidez, agora eu lhes digo: muito obrigado, meus irmãos. Minhas mãos são suas, minhas pernas caminharão por onde determinar, mas o meu coração estará eternamente convosco, em Jesus e em Deus nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigo espiritual. Muito obrigado ao orientador espiritual deste trabalho, por tudo que nos tem beneficiado, a mim e a todos aqueles que convivem conosco, que nos acompanham nestes dias. Obrigado, que assim seja.